Desde Santo Anselmo, século XI, século XII, sempre se insistiu no valor expiatório da paixão e morte de Nosso Senhor. Porque Jesus morreu na cruz sempre para expiar os nossos pecados. Isso sempre ficou muito claro. E muitas vezes se insistiu muito nessa expiação. Nós vemos o catecismo maior de São Pio X, isso se coloca muito claro. Com o pecado de Adão, depois do pecado dos homens, Deus, na sua misericórdia, busca o homem para salvar. Mas, para haver a salvação, é necessário que o homem pague pelos seus pecados, porque a justiça divina exige uma reparação, uma satisfação pelos pecados. Deus é justiça. Quanto maior o grau da pessoa ofendida, o ser ofendido, maior é a gravidade da ofensa. E quando o homem peca, o homem ofende ao próprio Deus, que é infinito. E para haver a justiça divina exige que haja uma reparação infinita, porque Deus é infinito. Por isso era necessário que alguém pagasse pelos pecados dos homens. Era necessário que alguém pagasse pelos pecados dos homens. Aí o catecismo pergunta: mas se um anjo viesse e pagasse, resolveria? Não, porque foi o homem que pecou. Mas se um homem qualquer pagasse, ou todos os homens resolvessem pagar pelos pecados, pagariam? Não, porque nós somos limitados. Então era necessário que um Deus se fizesse homem para pagar como homem, porém com um merecimento infinito. Daí o valor de expiação de Jesus, um valor de expiação de grau infinito, porque ofendeu ao Deus infinito. E ele paga então como homem, com esse mérito, com esse merecimento infinito. Então esse caráter expiatório da redenção sempre ficou muito claro, sobretudo depois de Santo Anselmo, em sua obra, fez uma obra muito interessante, exatamente mostrando que a morte de Cristo tem esse valor expiatório, propiciatório. Não que Deus queira se vingar do homem, porque esse valor expiatório de Jesus, o propiciatório, não é porque Deus exige sangue, um Deus que tem sede de sangue, como os ídolos pagãos, não. Mas é um Deus que é justiça, e que olha o homem como pecador, mas que, como justiça, exige uma reparação. Isso, Deus perdoa, mas a justiça exige reparação. Deus perdoa porque ama, mas como Deus é justiça, a justiça exige uma reparação. Imagine se você, por exemplo, faz uma coisa, quebra essa mesa aqui, por exemplo, o dono pode dizer: tá bom, fez uma coisa errada, eu perdoo, mas a mesa está quebrada, e aí? Então isso exige que eu conserte essa mesa, né? Eu perdoo a maldade, você chegou lá, quebrou, etc. Mas está perdoada a sua maldade, a sua ofensa, mas exige uma reparação, exige uma satisfação. Ora, o valor da morte de Cristo é esse valor de reparação, o valor de satisfação, de expiação pelos nossos pecados. Então, quando derrama o seu sangue, é exatamente para isso. Então, a redenção ela passa pela paixão, morte de Jesus, como expiação pelos nossos pecados. Esse é o valor da satisfação, dar a Deus aquela honra que foi tirada, naquilo que diz respeito ao ser humano. A honra de Deus nunca é tirada, claro, mas aquilo que diz respeito, o homem deveria honrar a Deus, não honrou. Então a maneira de honrar é exatamente o homem se submetendo a Deus e se oferecendo, se aniquilando em sacrifício em honra desse Deus. É exatamente, é lógico que Deus, como eu disse, é infinito, o homem sozinho não poderia fazer, então Deus se faz homem, com merecimento infinito, para restabelecer a justiça que havia sido atingida pelo pecado dos homens. Agora existem dois
dois caminhos para se explicar isso, né? O primeiro é o caminho de baixo para cima. O homem se oferece em sacrifício, em honra de Deus e em expiação, e Deus perdoa. Esse é o caminho que vai daqui para cima, de baixo para cima. Mas existe o caminho de cima para baixo. Deus manda o seu Filho por amor aos homens. Então, nessa relação, primeiro a relação de satisfação, que vai daqui para cima, e a relação de amor, de misericórdia, que vem abaixo e perdoa. Existem algumas escolas teológicas que adotam mais a primeira e outras adotam mais a segunda, mas na verdade as duas não são antagônicas, as duas se complementam, e na Sagrada Escritura nós vemos tanto o valor de satisfação, de resgate. Jesus morre para resgatar o homem, então ele como homem se oferece ao Pai, mas também Deus como Pai manda o seu Filho, então o Filho se faz homem por amor, quer dizer, vem buscar aquilo que estava perdido. Então essa relação é uma relação não só, é uma relação vertical, é claro, mas uma relação só de baixo para cima. Exige que o homem se volte para Deus para pagar, mas também uma relação de Deus que vem buscar o homem para reconciliar o homem. Então, na verdade, essas duas direções, elas se complementam, elas não são antagônicas. Digo isso porque vocês podem pegar algum material de teologia e verem mais de um lado ou verem de outro, mas na verdade os dois se complementam, e a gente vai provar isso pela própria Sagrada Escritura. A morte redentora de Cristo como satisfação pelo pecado, e a morte redentora de Cristo como um ato do amor de Deus para conosco. Então vejamos essa primeira parte. O próprio catecismo já mostra que Jesus Cristo veio para nos resgatar. Nós vemos Jesus falar isso em vários momentos, que ele vem para resgatar aquilo que estava perdido. Ele ia ensinando, a gente vê lá nos Evangelhos, em São Marcos, Jesus Cristo ia ensinando a seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que lhe darão a morte, e morto ressuscitará ao terceiro dia. Então mostra que ele entrega, a essa entrega dele para a salvação dos homens. E depois o Evangelho de São Lucas vai nos dizer: o Filho do Homem, antes ele terá que padecer muito e ser reprovado por esta geração. Exatamente com esse objetivo, né? Vai se entregar para a salvação dos pecados. Cristo então vai falar várias vezes da sua entrega, e entrega voluntária para a redenção dos homens. E ele mostra que isso já tinha sido profetizado no Antigo Testamento. O texto clássico é o texto que nós vemos lá dos discípulos de Emaús, quando eles todos vão entristecidos porque Jesus tinha morrido, e eles comentavam: nós achávamos que ele viria libertar Israel, com toda aquela mentalidade mais de um Messias que viesse trazer a Israel a grandeza do reino de Davi, Salomão, e eles estavam entristecidos. E Jesus Cristo diz: vocês são tardos das Escrituras, não sabem que o Filho do Homem deveria padecer e morrer? Aí começa a falar no Antigo Testamento todas aquelas passagens que mostravam que ele deveria padecer e morrer. E a gente vê muito isso em Isaías, né? Isaías, como uma ovelha levada ao matadouro, como um cordeiro diante de quem o tosquia, ele é manso, ele não geme, ele não se revolta. Depois Isaías vai dizer: pelas suas pisaduras fomos sarados, ele assumiu nossas dores, assumiu as nossas iniquidades. E Davi vai dizer: transpassaram minhas mãos e meus pés, contaram com os meus ossos, eu sou um verme, não homem, sou opróbrio do homem, objeção da plebe, fala no Salmo 21. Quer dizer, mostra exatamente esse caráter satisfatório que Cristo assume a natureza humana, mas ele assume os sofrimentos todos com o objetivo de nos resgatar, de pagar pelos nossos pecados. Então esse caráter satisfatório, expiatório de Jesus. E quando Jesus ele fala na sua morte dessa missão, ele diz:
ele define como uma missão de serviço a nós e de resgate pelos nossos pecados. Ele se expressa assim em São Marcos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, o que é isso, resgate? O sangue dele, vai dizer São Paulo, é o preço do nosso resgate. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. É uma coisa misteriosa isso, por isso é um mistério. O mistério da redenção é o mistério desse resgate. E Jesus Cristo, ele morrendo na cruz, ele vence a morte, que é salário do pecado, vence o diabo, porque aí a cabeça da serpente é esmagada, e vence o pecado, a morte, né? vence o demônio, de modo que nosso Senhor, ele com a sua morte na cruz, ele tem essa vitória. Então o demônio que provocou Judas, provocou os fariseus, os judeus para pedirem a morte de Jesus, o demônio é vencido exatamente ali. É interessante, quem viu aquele filme da Paixão de Cristo, vê a tentação que o demônio faz a Jesus no Horto das Oliveiras. Vocês se lembram disso? Né? É muito interessante como ele mostra o momento de angústia de Nosso Senhor, e o demônio dizendo: vale a pena, não faça isso, não faça isso, né? Tentando em Jesus, do ponto de vista humano, é claro, né? E Jesus, então, naquele momento lá, o diretor foi muito feliz, né? Que ele pisa na cabeça da serpente, né? E tem aquele som forte, né? Pum, né? Exatamente para mostrar que ele morre. E essa morte é para resgatar os homens que estavam escravizados pelo demônio. Então a gente vê que antes de Cristo, o número de possessões era muito maior, porque o satanismo era muito maior, a sociedade era mais satânica, né? Depois veio o cristianismo, a gente vai vendo que Satanás já perdendo força, onde o cristianismo vai chegando, o diabo vai perdendo forças. Há muito ódio do demônio contra os cristãos, vai provocando a morte de muitos cristãos através das perseguições, sobretudo. Depois vai provocando a morte da fé através das heresias, que o demônio começa a entrar na igreja através das heresias, não é? Depois vem a Idade Média, em que a filosofia do Evangelho começa a governar as nações. O demônio continua trabalhando, mas com menos força, porque o cristianismo vai se espalhando e a sociedade vai se tornando cristã, e a grande civilização ocidental fundada sobre o cristianismo, o demônio vai perdendo forças, embora ele vá tentando aqui e acolá. Quando chega a época do Renascimento, o movimento humanista, a gente vai vendo um grande desvio na história, e o demônio vai pegando força de novo, vai voltando a um paganismo, né? Valorizar aquele espírito pagão. E o demônio vai pegando pela carne, é interessante isso, né? Pelo pecado da carne, depois evidentemente vai da carne e vai para a cabeça, né? O pecado espiritual. Aí vem a Revolução Protestante, e o demônio vai tomando conta, e nós vamos vivendo hoje numa era em que nós voltamos ao paganismo, ou seja, Satanás vai pegando mais força. É claro que Deus vai permitindo, porque ele é um cão amarrado. Deus deixa até como consequência das escolhas dos homens. Deus respeita as escolhas, né? A gente tem muito essa tendência de dizer: Deus castigou, mas na verdade tudo que acontece a gente provoca, o ser humano provoca, e Deus respeita, e Satanás vai tomando conta. E hoje que a gente vai vendo, né? Vai vendo essa volta do paganismo. O que é o aborto, se não uma volta do paganismo? Sacrifício de crianças. Aqui agora de uma outra forma, é oferecer essas crianças a Satanás, de outra forma. Esses movimentos, feminismo e esses movimentos em prol do aborto, de ideologia de gênero, tudo isso é movimento satânico. É satânico, é homenagem a Satanás, que muitos fazem e prometem e juram cumprir. E tem muito satanismo, porque esse movimento da droga que se espalha, isso é Satanás que exige isso.
em homenagem a ele, vão consumindo, destruindo a nossa juventude. E claro, os jovens, coitados, são vítimas, mas os que tomam conta de tudo isso, e nada disso é feito ao acaso, tudo isso tem poderes invisíveis que realmente programam e com interesses que não vem ao caso aqui a gente comentar, mas de qualquer forma tudo isso é extremamente organizado, com um movimento de corrupção da humanidade para dominar. O que é um jovem drogado, usuário de drogas, e esses grandes movimentos, tudo organizado, não é à toa, exatamente, é um movimento satânico. Esses grandes oferecem a Satanás, e Satanás exige, vai lá, eu quero tantas pessoas. Essas mortes que a gente vê toda hora, tudo é satânico, com requintes de crueldade, por exemplo, às vezes, e jovens, satânico, é Satanás que exige isso, né? Então, de modo que a gente vai vendo, né, uma volta ao tempo anterior a Cristo, o crescimento de possessões diabólicas, o crescimento de jovens indo para satanismo muito grande. Os jovens entram nos cemitérios para fazerem cultos lá nos túmulos, esses grupos satânicos, às vezes são levados a isso. Isso tudo é satânico. A gente vai vendo que está acontecendo uma volta, mas isso foi tudo vencido por Cristo. Agora numa situação diferente, porque a vitória de Cristo já aconteceu. Por isso a necessidade que nós temos mais e mais de pregar o Evangelho, de levar nosso Senhor, porque o homem tem sede de Jesus, só Ele pode saciar essa sede do ser humano. Então nós temos que trabalhar muito para levar nosso Senhor e fazer com que os nossos jovens, coloca aqui entre aspas, se apaixonem por nosso Senhor a ponto de se entregarem a Ele. Aí vão ser verdadeiramente livres, porque Cristo veio trazer esta libertação, esta liberdade. São Paulo fala, a liberdade que Cristo nos conquistou, e nos conquistou como? Morrendo por nós na cruz. Então aquilo que o homem buscava, ser Deus, o homem quer ser Deus. Acho interessante São Tomás, quando comenta o pecado de Adão, ele diz, pecou por orgulho, porque queria ser Deus. Pecou por desobediência, porque Deus falou para não comer o fruto. E pecou por gula, não estava com fome, foi comer o fruto por quê? Então foi guloso, comeu com os olhos, viu? Eva viu, olhou o fruto e viu que era bom ao paladar. Ora, pelo amor de Deus, eu vejo que você quer que é bom ao paladar? É claro que isso é uma ilusão, me enganando. Então a fruta é gostosa nos olhos. Então essa é a concupiscência, né? Então isso só vai ser vencido quando o homem se aniquila. Então a morte de Cristo é um aniquilamento humano, dizendo o que vale mais é a vontade de Deus. Por isso São Paulo vai dizer, Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Então a morte de Cristo é a resposta do homem a Deus, que nos olhou como pessoas orgulhosas, pessoas que colocam a carne acima do espírito. Aliás, Santo Agostinho, no Cidade de Deus, diz que a justiça original de Adão consistia o corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Por isso havia uma perfeita ordem. E quando houve o pecado, a alma deixou de se sujeitar a Deus, então o corpo deixa de se sujeitar à alma. E há esta revolta, essa que nós chamamos de concupiscência. Nós temos uma natureza decaída, uma natureza doente. Nossa natureza não é má, mas é doente, fruto do pecado original. Então o que Cristo vem trazer? Aniquila. Mas vai aniquilar a humanidade toda? Não, ele diz, eu me aniquilo. Então, como tem o merecimento infinito, ele morre na cruz, ele vai às profundezas, vai ao fundo e se aniquila e se consome nesse amor, né? E morre, dizendo agora em nome da humanidade,
Isaías vai dizer: o servo sofredor de Javé, em nome da humanidade, como o novo Adão, ele morre e vai até as últimas consequências desse aniquilamento, exatamente para satisfazer a justiça, não a ira divina, a justiça que exige que o homem se volte. E essa volta é quando o homem se aniquila. Se o primeiro pecado foi o pecado de orgulho, agora o homem se aniquila. Se houve um pecado da carne, agora o homem, esse corpo agora vai ser lacerado em homenagem a Deus. Faz exatamente o oposto. E como Cristo age só na abundância, e Ele é abundante sempre, né? Nosso Senhor não bom, aqui vocês falam mão de vaca, né? A gente acredita falar sovina. Minha mãe dizia: está muito sovina, está muito sovina, é muito fechado, né? Na verdade, Jesus Cristo é abundante. Quando Ele deu de comer a 5.000 pessoas, sobrou alguma coisa? 12 cestos, olha só que abundância. E falou: guarda, não joga fora porque precisa depois, né? Depois, para 4.000 pessoas sobram lá, né, 7 cestos. Quando Ele vai fazer o milagre transformar água em vinho, não foi um pouquinho, não. 600 litros. Imagine qual festa que vai beber 600 litros de vinho. É claro que não beberam tudo, né? Pelo amor de Deus. Ia acabar com a cidade, né? A cidade de Caná pequenininha, né? Mas porque Jesus age sempre com abundância. Ele é abundância. Então, quando Ele vai morrer na cruz, Ele vai abundantemente se entregar. Bastaria uma gotinha de sangue dele, mas Ele quis até a última gota. E quando fura lá o coração, ainda sai água junto, a mostrar essa abundância, né, da satisfação pela humanidade. Então esse caráter de resgate, né, resgatou a humanidade. São Paulo diz: fomos comprados por um grande preço. Né? Até a sua morte, nós homens estávamos sendo pecadores, inimigos de Deus, e Cristo então reata esta amizade com Deus. Ele nos reconcilia com Deus, se entregando e morrendo por nós na cruz. São Paulo fala aos Colossenses: Ele pacificou com seu sangue na cruz as coisas da terra com as do céu. Então notem esse caráter vertical, no sentido de baixo para cima. Ele pacificou as coisas da terra com o céu, com o seu sangue. E ele vence exatamente aí. É a vitória do seu sangue. É o contrário do homem quando não se entrega a Deus e luta contra Deus. Lembra aqui de Juliano, o apóstata, que fez uma guerra contra os cristãos, né? Depois de Constantino, depois aparece lá Juliano e quer restaurar o paganismo e começa a perseguir os cristãos. E no momento ele tinha sido batizado e teve numa guerra lá, ele foi ferido e caído em terra. Ele coloca a mão no peito assim e se enche de sangue dele, e joga para o alto e diz assim: venceste, Galileu. Ficou na história: venceste, Galileu. É interessante, né? É a revolta do homem que não aceita esse resgate, mas nós somos o preço do resgate de Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito, muito séria. Quando eu disse para vocês lá na homilia hoje, né? Em cada um de nós tem uma gota do sangue de Jesus. Nós somos comprados. A cruz é, pois, esse grande sinal do perdão. Não que Deus esteja irado conosco, e quando uso o termo ira, não tem o nosso sentido, né? Tem o sentido de o homem, Deus maltratado pela injustiça do homem, né? A cruz então para nós é esse sinal de redenção que une a terra ao céu. Então, nesse sentido, Cristo é mediador entre Deus e os homens, e entre os homens
de Deus. Ele assumiu então o nosso pecado para pagar por nós. Esse então é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês a respeito da redenção, esse caráter expiatório. Então, agradecer a nosso Senhor que morreu por nós na cruz. Jesus fala a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas logo em seguida ele fala que eu, quando for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Então mostra que é ele que vai atrair o homem para reconciliar com Deus, e com a sua morte na cruz ele vai entregar ao Pai. Está aqui o preço do meu sangue, Pai. Ele é esse Consolador. Ele diz: eu enviarei, quando fala do Espírito Santo, um outro advogado. Um outro, porque ele é o primeiro. Então ele está no céu, como homem Deus, apresentando ao Pai as chagas, que são o preço do nosso resgate. Aqui tem as 5 chagas, preço do resgate do homem, como esse mediador e como nosso advogado lá no céu. Isso é muito, a gente tem que agradecer muito a nosso Senhor por isso. Essa é a primeira característica, né? Depois, quando ele faz a consagração do vinho, né? Este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E é tão importante isso que ele manda que isso se repita. A missa, o que é a renovação desse sacrifício pela redenção dos homens. Então, em primeiro lugar, esse caráter de baixo para cima. Jesus está entre nós e o Pai. Na missa, da forma tradicional, isso fica de modo mais visível, né? Quando a gente vê o sacerdote, que é o Cristo ali, voltado para o alto, né? Voltado para o alto, né? As pessoas dizem que o padre celebra de costas, né? Para Deus não existe costas, né? Vocês estão todos de costas um para o outro aí, e ninguém está achando nada de ruim, né? Então, na verdade, nós estamos todos na mesma direção, que é a direção do alto, a direção do Pai. E Cristo está na direção do Pai, em nome da humanidade, indo à frente e conduzindo os homens, e morrendo, se oferecendo na cruz pelos homens. Este é o sentido, né? De baixo para cima. Mas a redenção, ou a morte de Jesus, tem um sentido também vertical, de cima para baixo. Como acabei de dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O próprio ato da encarnação é um ato do amor de Deus para com o homem. É esse grande sinal que Cristo nos dá. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. O amor de Deus, nos fala São João, para conosco, se manifestou em que Deus enviou o Filho ao mundo para que nós vivamos por Ele. Nisso está o seu amor. Não que nós temos amado primeiro, mas Ele que nos amou primeiro. E por amor Ele veio para nos conquistar, para reatar com a humanidade aquela amizade que havia sido perdida em Adão. E Ele se oferece de propiciação pelos nossos pecados, sim, mas essa propiciação é um ato do amor do Pai que envia o seu Filho, e é também um ato do amor do Filho enviado pelo Pai, um amor ao Pai e um amor a nós, e por isso Ele morre na cruz. Então a morte de Cristo na cruz é um ato de amor, não apenas a propiciação, como se fosse o preço, e é realmente também,
mas é, sobretudo, um ato de amor. Por isso nós vamos ver Jesus dizer a Santa Margarida Maria: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor, e deles só recebe ingratidões e desprezos. Tu ao menos consola-me. Ou seja, a morte de Cristo na cruz é esse grande ato de amor dele ao Pai e à humanidade. E São João continua: nisto temos conhecido o amor, que ele deu a vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, quando a gente fala da caridade fraterna, isso é uma consequência natural e necessária para quem é de Deus. O ódio, a mágoa, a maldade, e isso vai contra aquele próprio plano de Deus que nos salvou, que nos trouxe a salvação para o seu Filho. Então, o amar ao próximo é consequência do amor de Deus, é uma consequência necessária. A cruz, ela é uma cruz, evidente, baixa, vertical, mostra essa comunicação de Deus com a humanidade, nós e a humanidade com Deus, mas tem uma haste horizontal, que é esse amor de Deus que vem, que faz como um rio, dos dois lados, e que depois percorre a humanidade e volta. O amor, ele não é estático, é como um rio, né? Vem o amor de Deus para conosco, através de nós ele percorre a terra e volta. Esse é o plano do amor de Deus para conosco, e esse plano passa necessariamente pela cruz. Por isso vai dizer Nosso Senhor: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E dar a vida pode ser, como Jesus Cristo, de uma vez, morrendo ali na cruz, mas dar a vida vivendo. Pega aí um sacerdote idoso, velhinho, né? Quantas confissões esse homem atendeu, quantos doentes ele visitou, quantas pregações, quantas noites, muitas vezes sem dormir, quantos perigos, né? Quantas dificuldades para atender o povo e tal. A gente vê aquele padre velhinho, às vezes está surdo, que não consegue mais ouvir, né? Porque ele com a coluna meio torta, às vezes, porque aquele é um profissional, a gente vê de um lado só, mas não acontece isso, entendeu? Pega um padre, Santo Padre Pio, um Frei Damião lá no Nordeste, né? Tem com essa história dele, está lá, na rua Pugim e tal, né? Exatamente, foi desgastado, deu a vida. Muitos entraram no seminário com 12 anos de idade, antigamente ele estava novo, muitas vezes ele estava novinho, e lá com 80 anos, 90, quantos anos, quanto sangue derramado aos poucos a cada dia, não é? Por amor a Nosso Senhor e por amor às almas. Então, esse é a prova de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida no dia a dia, cada gota de sangue. E o sangue da gente falta, hein? Né? Lá em Volta Redonda, na época da pandemia, ficava atendendo confissão, depois da pandemia, então muita confissão, meu Deus do céu. Fico olhando, isso aconteceu uma vez, mas fico olhando, né, já um padre idoso, quanto sangue derramado, né, quanto sofrimento. Depois o próprio sangue das ofensas recebidas, né? A gente às vezes busca tantas glórias, né? Mas é glória falsa, pode ser glória passageira, né? Vê um sacerdote que às vezes tão louvado, depois que fica idoso, vai para um canto, fica no ostracismo lá, ninguém lembra dele, o pessoal já tem outros padres e tal, né? E se ele for atrás da glória, está perdido. Mas para vocês verem que é a vida que entrega a Nosso Senhor. E a mesma coisa, um pai de família, uma mãe de família, que tem todo esse sofrimento para criar os filhos, educar, né? Quanto sacrifício, isso é dar a vida. Então, é isso que Nosso Senhor quer de nós. Ninguém tem maior amor do que dar a vida. E Cristo fez isso, morrendo na cruz por nós, por amor, né? E São Paulo diz isso lá na Epístola aos Gálatas: Deus provou seu amor para conosco, em que, sendo pecadores, morreu Cristo por nós. E esse amor se ratifica em algumas expressões de São Paulo, que diz: Ele me amou e se entregou por mim.
Ele me amou e se entregou por mim. Coisa bonita essa. O amor ele é provado aí, essa entrega de Jesus por nós. Como o Pai me conhece, Ele nos diz: eu conheço o Pai e ponho a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse carinho de Jesus, esse cuidado de Jesus com todos nós, né? Eu tenho poder de dar eu tenho poder para dar a vida e tenho poder de pegar de volta. Foi o que aconteceu com ele. Ele deu a vida, mas ressuscitou, né? Esse é o mandato do meu Pai, que me enviou para cá e que eu recebi de meu Pai. Ninguém tem maior amor, a gente vê, do que aquele que dá a vida por seus amigos. E Cristo deu a vida por todos nós, né? Até para os inimigos, né? E Ele exatamente nos ensina a vivermos esse amor. Portanto, a obra da redenção é uma obra do amor de Deus para conosco, mas é um amor que cobra amor. Eu vim trazer fogo à terra, o que eu quero é que ele arda, e esse fogo ele vem trazer, e ele quer que nós tenhamos esse amor. Senão nossa fé é pela metade. Então vivemos este amor de Deus no dia a dia. Nosso Senhor ele tem esse grande amor por nós, né? E nós devemos viver esse amor. E a igreja nos reforça isso, né? Esse caráter de amor e esse caráter propiciatório. Por isso, quando nós vamos à missa, e aí eu já concluo, nós vamos à missa e participamos da missa, passamos desse ato que se realiza no altar, que é um ato de reparação, de satisfação, mas é um ato do amor de Deus que está ali no altar. E é esse ato que nós devemos levar para a nossa vida. Ou seja, no dia a dia nós devemos viver a missa. E viver a missa é saber oferecer-se em sacrifício, unidos ao sacrifício de Cristo, a cada dia. Nós não damos muito valor ao nosso sacrifício, né? Mas nós temos que aprender isso, é oferecer sempre por amor a nosso Senhor. Então aí nós temos realizado em nós a própria Santa Missa, no sentido mais do ponto de vista espiritual. Eu me ofereço a Deus em sacrifício pelas dificuldades que eu tenho e me ofereço por amor a Deus e por amor às pessoas. Aí sim eu estou vivendo a missa. A missa não é algo que a gente só vai lá e assiste como uma cerimônia bonita. Não, a missa é para ser vivida. Dom Antônio de Castro Maia dizia para nós que a missa, ela deve ser, a missa do domingo, ela deve preencher a nossa semana nessa vivência. Então viver a missa para o católico é isso, né? Cada dia saber oferecer-se em sacrifício. Eu tenho muita preocupação com os católicos, se preocupam muito com a parte estética da missa, que realmente é muito bonito, com a parte mais das rubricas, com todo cuidado, e a gente deve ter esse cuidado, mas não tem caridade. Então essa missa ele não está aproveitando. Recebeu um grande tesouro e não está usando. Recebeu um grande remédio para a sua cura e não está tomando. Isso não adianta, porque a morte de Cristo na cruz é para nos santificar, para sermos melhores, sermos santos. Então temos que lutar para isso, sabendo que a graça de Deus é que faz tudo. E Deus muitas vezes até permite as nossas quedas para nos humilhar, porque nós temos muita tentação de orgulho, muita tentação da vaidade, muito. Podemos ter cuidado. A vaidade é terrível. Nós somos assim. E a missa deve nos levar para olhar Jesus, onde vê o homem como um verme, como disse lá Davi, que eu falei no início. Eu sou um verme e não sou um homem. Sou opróbrio, abjeção da plebe. É exatamente
quando Cristo fala, meu Deus, por que me abandonaste, ele refere exatamente a esse salmo de Davi, que mostra exatamente isso, né? Um homem chegou à aniquilação total. Então, quando nós nos unimos à Santa Missa, para nós oferecermos os nossos sacrifícios, e eu insisto muito nisso, né? Porque na nossa vida a gente vê muita superficialidade espiritual das pessoas. Eu não quero que vocês sejam superficiais, quero que vocês sejam profundos e vivam realmente esta espiritualidade que bebem no altar, senão não adianta. E essa espiritualidade passa pelo sacrifício e saber oferecer esse sacrifício, senão não adiantou nada. E saber oferecer esse sacrifício por amor, então aprender a amar, né? Amor não é essa coisa melosa, dengosa que a gente vê por aí. Esse chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Não é esse amor meloso, dengoso, né? Mas é o amor que se entrega, que se doa, que renuncia, está disposto a renunciar a si mesmo. Se a gente não tem esse amor, a gente não consegue viver com ninguém, nem sozinho, porque vai ter uma vida totalmente entediada. Então precisa aprender a amar. Então a missa, que é o sacrifício, esse sacrifício, ela tem essa dupla dimensão. Sacrifício, então aprenda-se a oferecer sacrifício todos os dias. E pare de reclamar das coisas. É hora que às vezes dá vontade de reclamar mesmo, claro, mas eu preciso lutar contra isso. E saber sempre acolher com alegria essa doação. E não ficar cobrando do outro, né, o que você faz. Quando liga para mim, eu faço tantas coisas, já fiz isso, faço isso, me mato por você, é isso. Perdeu o mérito, perdeu o merecimento. Não façam isso, né? Então fica procurando aí chorar. Pô, a gente chora, fica triste e tudo mais, mas nunca se vitimizem. Se vitimizou, perdeu o mérito. E nós temos muito essa tendência, né? No sofrimento, procurar um salvador, que não é Jesus, é uma pessoa. E quando eu procuro um salvador, alguém me persegue. Então eu tenho aqui um que é meu perseguidor. Com esse salvador porque alguém está me perseguindo, né? Então eu me vitimizo diante de um salvador humano contra alguém que está me perseguindo. Não se faz vida espiritual assim, impossível. Nós nos unimos a Jesus, que é vítima. Nos unimos. Isso é amor. E isso tem um valor de redenção para nós e valor de redenção para os outros. Podemos oferecer isso em sacrifício pelos outros. Então nós temos que ter essa capacidade de oferecermos em sacrifício. Ontem eu visitei um sacerdote amigo meu que trabalha com menores, e ele fundou uma casa em Guiné-Bissau, no norte da África, e diz que é o país mais pobre da África. E a experiência dele, ele tinha chegado lá há pouco tempo, um sacerdote já de 80 anos, muito vivido. Ele dizia que eu voltei 100 anos na história. Por quê? Porque imagine chegar num lugar onde não tem luz, não tem água, não tem banheiro. Eu mandei encomendar uma mesa lá para a nossa casa. O marceneiro, que é muçulmano, disse: eu vou procurar primeiro a árvore, vou cortar a árvore, vou achar a árvore ainda, depois cortar, vou esperar secar, e depois eu vou ver se posso fazer a mesa, para ver o nível de dificuldade que eles têm para conseguirem as coisas. Não tem comida muito difícil, né? Ele pediu um ovo lá, saiu procurando um ovo lá para ver se conseguia. E eu digo isso para quê? Porque é uma pobreza muito grande. Os jovens não têm perspectiva, esperam que a igreja dê essa perspectiva, que eles estudem, que eles possam, né?
padre de lá precisou de consertar o carro, eles mandaram dinheiro daqui do Brasil para o padre consertar o carro, mandaram dinheiro em novembro, o padre conseguiu consertar o carro na Páscoa, né? Porque é difícil, quem faz, não tem peças, etc. Eu digo tudo isso porque às vezes a gente reclama porque na hora de beber a água não está gelada como eu queria. Água, a gente reclama disso, reclama de coisas bobagens, porque nós não sabemos oferecer os sacrifícios do dia a dia, não sabemos oferecer, né? E a gente vê uma sociedade como essa, né? E não tem o básico, né? E a gente reclama de coisas pequenas. Então vamos aprender a oferecer os pequenos sacrifícios e oferecer com alegria, com alegria. Exigimos muito dos outros, mas na hora de fazermos os sacrifícios nós não sabemos. Então a missa, que é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, deve nos ensinar isso, essa dupla via de ida e de volta. Para Deus o sacrifício, né? Depois de Deus vem a nós o amor, que deve evidentemente percorrer em todos os lugares onde nós estivermos. E quando fizermos o exame de consciência, uma coisa que eu vejo pouco, né? As pessoas se acusarem, né? Pequei contra a caridade. Quase ninguém fala isso. Pequei contra a caridade com uma pessoa. Fala os pecados normais, contra a caridade, certos atos que a gente deixou de fazer ou fez mal, a gente não se acusa, não é? Então a gente tem que olhar um pouco isso. Bom? Que Deus nos abençoe. Amém.